Olá pessoal, eu venho trazer mais um assunto que é extremamente frequente, comum e que realmente hoje está sendo um grande problema para a maioria das pessoas, e é um assunto importante tanto para os nossos seguidores como para os nossos amigos de um modo geral. Ou seja, é o crescimento comprometido, ou seja, a deficiência de vitamina D3, isso entre parênteses para vocês poderem entender, é 1,25-hidroxi-2-vitamina D3, que é um hormônio. Tem diversas funções em nosso organismo, desde a fase neonatal, juvenil, adolescente, até a fase adulta. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a vitamina D em si, ela que é absorvida pelo sol, ela não é ainda, seria uma pré-substância que vai formar hormônio, mas a dosagem sanguínea adequada no caso, é a 1,25 hidroxi-2 vitamina D3 ou vitamina D3, que é a mesma coisa, que já é um hormônio, ela já é uma substância hormonal, ela é metabolizada e é dosada, isso na circulação de um modo geral. Todo mundo, ao explicar, todo mundo vai entender por que ela é um hormônio e não se enquadra como vitamina propriamente dita. Na verdade, é uma situação muito frequente e que tem uma série de interferências em todo o organismo de humanos, principalmente. Como eu estava falando, a fonte alternativa, além do sol, é a dieta que deveria ser um fator compensador ou neutralizador da vitamina D, de um modo geral. Mas os adultos internados ou sujeitos a pouca exposição ao sol, além das crianças, infantos, juvenis e adolescentes, inclusive pré-púberes, e até incluindo os adultos que vivem em regiões setentrionais ou se protegem do sol devido a uma série de problemas causadas pelo sol, obtém a sua fonte repositiva através da utilização da vitamina D de forma externa, exógena, ingerindo, as quais são consequências que se observa na prática. Isso a gente observa na prática, a maneira com que se repõe a vitamina 1,25 hidroxivitamina D3, D2 e 3. Isso é um fator extremamente importante porque ela tem uma série de intercorrências em todo o corpo e vocês entenderão o porquê. E não é só no osso, não. O resultado, mesmo através da reposição de dieta, que é muito variável, tem se tornado
em uma deficiência generalizada para a maioria das pessoas. É como sua importância e como sua importância é vital para grande parte da população, a reposição torna-se um grande problema para o endocrinologista. Vocês vão entender na sequência por que isso é importante para o endocrinologista, principalmente em se considerando a formação do osso, obviamente, além de outros fatores, incluindo o crescimento estatural, para crescimento infanto-juvenil, adolescente e mesmo comprometendo adultos, incluindo idosos, principalmente idosos, que é muito frequente apresentar déficit dessa substância como um todo, de um modo geral. Essa vitamina é muito complexa. Ela tem diversas funções, bastante complexa, e o mecanismo dela é complexo. A insuficiência ou deficiência de vitamina, no caso D, 1,25 hidroxivitamina D3 e 2, mostrou-se quase pandêmica, entendeu? Praticamente a maioria das pessoas apresenta esse processo. E é associada a numerosas doenças inflamatórias e malignas também, crônicas, e além mesmo com risco aumentado de mortalidade. Vários estudos têm, através dos pesquisadores, têm demonstrado que uma alta percentagem de crianças e adolescentes com doenças reumáticas estão comprometidas de um modo geral. Isso é importante a gente observar. Vou dar algumas citações de substâncias que são envolvidas para que se possa ter uma ideia mais sólida a respeito disso. Os glicocorticoides usados para tratar doenças podem ter um efeito regulador no metabolismo da vitamina D, no caso da 1,25 hidroxivitamina D3, o que pode agravar adicionalmente a renovação óssea no caso nas doenças reumáticas. Veja bem, isso é importante porque vocês vão vendo que ela tem outras funções além das doenças que são simplesmente ligadas a ossos ou a crescimento, que é importante. O crescimento sem a vitamina D é muito complexo, portanto é bom prestar bem atenção, principalmente os baixinhos, porque isso faz diferença, embora a gente tome todos os cuidados para corrigir essas deficiências que possam eventualmente apresentar. Um século após a descoberta, no caso da 1,25 hidroxivitamina D3, através de três prêmios Nobel concedidos por descoberta deste tópico, temos evidências claras de que a chamada vitamina D é, na verdade, um hormônio esteroide pleiotrófico, ou similar a outros hormônios esteroides. Veja, ele é um hormônio, ele não é uma vitamina pura e simplesmente
que você está ingerindo. Infelizmente, a sua classificação primária nas vitaminas ainda influencia profundamente a nossa percepção profissional sobre a função biológica da 1,25, no caso OH2D, que seria a vitamina D2, né? E o impacto na ocorrência no resultado de algumas doenças reumáticas. Veja, o que eu quero dizer aqui é que mesmo nós médicos temos dificuldade na percepção da deficiência da vitamina D, embora que, como eu disse, ela pode ser dosada através do sangue, só que na forma de 1,25 hidroxivitamina D3, mas pode também ser dosada como D2, né? Vitamina D2. É necessário distinguir no caso, o colecalciferol, comumente chamado de vitamina D. Olha, vitamina D, colecalciferol é uma coisa e, obviamente, estão interligadas de um modo geral e são úteis para o organismo todo, mas há necessidade de haver uma distinção entre as duas, que é um composto precursor nutricional, no caso, da forma hormonal de 1,25 hidroxivitamina D2, no caso da vitamina, né? Há uma diferença entre a D2, que é o colecalciferol, e a D3, hidroxivitamina D3. Esta forma hormonal é sintetizada após um complexo processo bioquímico regulado pelo sistema endócrino. É uma doença, portanto, endócrina. Este hormônio 1,25 hidroxivitamina D2D tem seu próprio controle endócrino parácrino. Eu vou explicar o que é parácrino. Parácrino é o seguinte: é uma célula na qual ela libera substâncias até de 3 a 5 células em volta dela. Não passa disso. Isso chama-se paráquina, tá certo? No caso, autócrina seria, por exemplo, se fosse autócrina, que não é o caso, ela produzia só na célula, mas essa paráquina, ela pega algumas células que estão em volta, secreta substâncias dentro de uma determinada célula, e ela pega até 3 a 5 células em volta dela. Endócrina é o sistema de liberação integral em qualquer célula, vai percorrer a corrente sanguínea e vai pegar qualquer célula. Essa é uma diferença entre paráquina, que é importante no caso, que abrange então, portanto, algumas células ao redor das células secretoras e abrange suas células vizinhas também, no caso da paráquina. E a autócrina, como eu expliquei, é as células que são produzidas apenas na célula. As substâncias são produzidas apenas na célula. Isso é autócrina.
que difere então da paráquina. Como o hormônio é definido como uma substância química produzida em uma parte do corpo que estimula a atividade funcional em outras partes, fica claro que o que chamamos de vitamina D não parece preencher os critérios de definição de vitamina, mas sim de hormônios. Isso tem que ficar muito claro. Então a diferença entre um hormônio é que ela age em outras regiões secretadas, onde ela secreta, ou seja, autócrina e paráquina, e a vitamina D ingerida, ela vai através do sol, não só através da ingestão, mas principalmente através do sol, e é muito diferente, porque ela só age especificamente em algumas determinadas funções de um modo geral. Isso é um detalhe importante que normalmente é muito confundido. Tem que preencher algumas sequências para ser chamado de hormônio e não de substância específica, como é o caso da vitamina D sozinha. Ao prescrever medicação para o tratamento de doenças reumáticas, a maioria dos reumatologistas pediátricos não recomendam as vitaminas como obrigatórias, incluindo a vitamina D. Eles normalmente não recomendam. No entanto, estudos científicos extremamente recentes podem em breve mudar essa abordagem que está sendo feita pelos reumatologistas pediátricos, de um modo geral. Além da regulação da homeostase é o equilíbrio corporal do corpo, né? A normalidade do corpo, do cálcio e da renovação óssea, o hormônio D tem propriedades antiproliferativas, quer dizer, eles não multiplicam de forma exagerada, pró-diferenciação, antibacterianas, imunomodeladoras e anti-inflamatórias no organismo, em várias células e em vários tecidos também. Ele tem essa função que é de extrema importância. Esse efeito só pode ser alcançado se o próprio hormônio, que no caso é a vitamina D, 1,25 hidroxivitamina D2, ou seu agonista. Agonista é, vamos dizer, substâncias afins, substâncias que favorecem, estiver ligada ao receptor no caso da vitamina D, receptor da vitamina D, que em denominação científica é chamado, colocar isso entre parênteses, VDR. De um modo geral, essas substâncias são agonistas. A descoberta de que os agonistas, no caso do imunomoduladores e antitumorais, levou a pesquisa a investigar a possibilidade de que esses agonistas, portanto favoráveis, possam ser usados como um agente terapêutico para
diferenciar doenças autoimunes de malignas. Olha, é um detalhe importante isso. Dá para fazer um diagnóstico diferencial dependendo de qual substância a gente vai usar para saber se tem uma função além de imunomoduladoras e antitumorais ou não, ser agonistas, que é o caso no caso da vitamina D, 1,25 hidroxivitamina D2, entendeu? Essa é importante. Se você fizer, no caso, a consideração do receptor da vitamina D de um modo geral. Isso é um fato que a gente deve prestar atenção. Embora a deficiência da vitamina D seja um problema global em todo mundo, com amplo espectro de consequências graves para a saúde pública, ela não é dada essa importância. Hoje tem muitas vitaminas D, entendeu? Mas até pouco tempo, eu diria que menos de 2 anos, 3, entendeu? Ela não era muito bem levada a sério. E de repente começou a se perceber que ela tem uma função de extrema importância no ser humano e que não deve ser diminuída como normalmente se fazia antigamente. Então, o estado inadequado da vitamina D ainda permanece como uma condição médica mais comum e não tratada. É incrível, mas não se trata ainda. É um percentual muito pequeno de médicos especialistas, principalmente endocrinologistas e neuroendocrinologistas, que tratam, claro, outras especialidades também tratam, embora que isso, por ser hormônio, ela está mais ligado ao endocrinologista. Mas não é muito bem explicado, vamos dizer assim, de um modo geral, para a maioria dos médicos, embora que isso não é culpa deles praticamente, porque são tantas substâncias que envolvem não esse mecanismo, mas o mecanismo endócrino, metabólico de modo geral, que é quase que impossível que se foque em tudo que se pense nos casos dos avanços da indústria farmacêutica de um modo geral. Por exemplo, por não se tratar, as doenças da tireoide, incluindo o hipotireoidismo, também representam as endocrinopatias mais frequentes na população em geral. E no caso, a 21,25 hidroxivitamina D3 está intimamente ligada a essa condição endocrinológica. Ela realmente está ligada à disfunção tireoidiana também, entendeu? Tem que se observar e tem que se perceber que não é só o hormônio tireoidiano que resolve o problema. Existem outras funções que pode até ser que se conheça há muito tempo, mas o grande problema é que ela foi focada há muito pouco tempo. Há muito pouco tempo que se percebeu que é muito importante se tratar também da deficiência da vitamina D.
O principal objetivo no tratamento, no caso das miopatias, que é músculo, né? Mios é músculo, patias é doença. Inflamatórias, autoimunes, é recuperar a função muscular, lógico, tá certo? Esse processo inflamatório é importante. A presença de infiltrado de células inflamatórias imunológicas nos tecidos musculares representam características comuns dos diferentes tipos de moléstias inflamatórias. No caso, somente de modo geral, na parte muscular. Embora a correlação entre a extensão do dano muscular e o grau de inflamação esteja frequentemente ausentes. Às vezes não parece, a gente não consegue visualizar, mas elas estão presentes em processos de moléstias inflamatórias. O tratamento para as moléstias inflamatórias baseiam-se na terapia imunossupressora ao longo da vida, com os efeitos adversos muito bem conhecidos. A recuperação é incompleta em muitos pacientes. Aqui eu gostaria de deixar um detalhe: não estou dizendo que deva substituir nenhuma medicação que eventualmente, por ser multidisciplinar, ela seja suspensa as outras substâncias, mas deve-se acrescentar a vitamina 1,25 hidroxivitamina D3. Terapias mais eficazes com efeitos colaterais reduzidos são altamente desejados, é óbvio. Isso aí realmente nós desejamos para o nosso paciente o melhor, que ele realmente não sofra. Isso já Hipócrates já dizia, que se dá as doenças opus divinos. Os agonistas do receptor, agonistas, portanto substâncias que facilitam o receptor da vitamina D, no caso, emergem para reter a propriedade anti-inflamatória pleiotrópicas. Eu vou mais ou menos explicar o que é pleiotrópicas. A pleiotrópica descreve o efeito genético de um único gene em multiplicação, em múltiplas características fenotípicas. Em outras palavras, ela age em mais do que um local. Ela age em diversos alvos, o mesmo gene, vamos dizer assim. O mecanismo subjacente, né, que está próximo, são genes que codificam um produto que é usado por várias células, ou que possui uma função de sinalização. Sinalização é o percurso percorrido por determinadas substâncias com as suas devidas modificações no curso dela, em cascata, que afetam vários alvos. Ou seja, a vitamina 1,25 hidroxivitamina D3, ela age não só no local específico, mas ela age em diversas outras
áreas ao mesmo tempo, mesmo de forma cruzada, ela age ao mesmo tempo. Isso é chamado pleiotrófica, certo? Em diversos locais ao mesmo tempo. Pois regulam a imunidade inata e adaptativa ao mudar a resposta imune de um tipo. É um tipo que tem um nome científico, não há necessidade de gravar isso, que são as células T helper 1 ou T maiúsculo H minúsculo 1, pró-inflamatórias para a dominância do tipo T helper 2 ou TH minúsculo 2. A diferenciação de células T em relação às células T helper 1, TH1 versus T helper 2 desempenha um papel fundamental em doenças inflamatórias, incluindo imunes alérgicas. Ela age também sobre esse aspecto. Doenças alérgicas atípicas, como asma alérgica, rinite alérgica, conjuntivite alérgica, são caracterizadas por uma dominância das células T maiúscula, H minúsculo 2, enquanto a reação alérgica de contato, no caso de contato, depende da resposta imune do tipo 1, TH1. Em células do músculo esqueléticos ligadas menos no caso da hipercalcêmicos, dos receptores hipercalcêmicos, que tem como alvo poderosos mediadores da inflamação, como também, veja, não há necessidade de guardar esses nomes científicos, mas é só para saber que existe TNF-alfa e TN-alfa. O papel principal do TNF está na regulação das células imunes, ela é específica para isso. O TN-alfa, o papel principal do TN-alfa está na regulação das células imunes, como eu disse, de forma bastante específica. O TN-alfa sendo um pirógeno endógeno, ele é uma substância pirógena endógena, ou seja, que está dentro do organismo, é capaz de induzir febre, morte celular por apoptose. A morte celular por apoptose é normal, é comum, porque uma morre, outra nasce, e isso é um processo orgânico de sobrevivência. Caquexia, ou seja, emagrecimento extremamente exagerado, certo? Inflamação e, no caso, inibir a tumorigênese, a formação de genes de tumor, e a replicação viral, e responder, no caso, a uma septicemia, né? Uma sepse, através de células produtoras, também é um outro nome que não me interessa muito gravar, mas saber que existe, que ela interfere em tudo isso, chamado IL-1 e IL-6, sendo um pirógeno
endógeno e capaz de induzir febre, morte, células apoptóticas, caquexia, inflamação, inibir tumorogênese, replicação viral, responder à sepse através do mesmo IL1 e IL6. De um modo geral, a gente pode entender que vamos dizer assim, retém a potencialidade de contrabalançar a hiperreatividade, ou seja, o exagero da reação impulsionada pelo TH1, estabelecida pela alça inflamatória autoimune no caso, imunológico e esquelético, osso, né? Esquelético, parte óssea, células musculares também. Esta é uma revisão que a gente tenta resumir de forma muito superficial, devido à complexidade desse assunto, as características dos agonistas de receptor da vitamina D, no caso, né, de receptores como candidatos no tratamento futuro, é uma tentativa futura de tratamento das mensagens mandadas por esses receptores instantaneamente. Vamos dizer, um veio da terapêutica do futuro arsenal médico que nós provavelmente teremos. Os agonistas dos receptores D são bem conhecidos pela sua capacidade de controlar o metabolismo de cálcio e de ossos e da regulação de regular o crescimento de um modo geral, né? Tanto faz estatural, infanto-juvenil, celular, etc. E as diferenciações de muitos tipos de células. Mais recentemente ficou claro que os agonistas no caso de receptores, no caso da vitamina D, possuem propriedades imunorreguladoras e, em particular, atividades, no caso, protetoras gênicas pronunciadas, ou seja, de forma significativa. Esses agentes têm se mostrado eficazes em modelos de doenças imunológicas e são agentes tópicos mais utilizados no tratamento por exemplo, um detalhe apenas, psoríase, doenças autoimunes de pele, mediadas pela célula TH1 e TH17, que é um outro tipo de TH, indicando seu potencial no caso de aplicabilidade no tratamento de uma variedade de doenças autoimunes de um modo geral. Então, os agonistas, que são os facilitadores de um modo geral do receptor da vitamina D, pode atuar diretamente nas células T, que são células de defesa. Mas as células dendríticas, dendritos são ligações neurais entre um neurônio e outro,
que são importantes a formação e a informação que eles levam para células sequenciais. Parece ser seus alvos primários de um modo geral. Uma atividade potencialmente muito importante no caso da agonistas do receptor D é sua capacidade de induzir células dendríticas, no caso neurais, né? Ramificações neurais que ligam os neurônios entre si, ou seja, existe a célula neural e existe ramificaçõezinhas que ligam uma na outra, que formam a trama neural de um modo geral, de um nervo qualquer, um neurônio qualquer, neurônio qualquer, que são de extrema importância de um modo geral, e que ligam, que tem, no caso, elas são toleráveis geneticamente em vitro e em vivo, no ser humano, por exemplo, capaz de aumentar as células T, linfócitos celulares de defesa, supressores de uma série de substâncias que não vai apenas para vocês saberem que existe, chamado CD4, CD25, que por sua vez inibe a resposta do linfócito T celular, no caso de defesa. No caso do linfócito T, eles desempenham um papel crítico na manutenção da tolerância periférica. Olha, como eu expliquei, essa matéria é muito complexa, precisaria de horas para explicar isso, e precisaria ter, nesta parte final, um conhecimento bastante de genética e de imunologia, para que vocês possam ter a noção da importância da 1,25 hidroxivitamina D3 e D2, e, portanto, eu vou explicar até aqui, e numa outra oportunidade eu vou tentar facilitar de uma forma mais clara esse detalhe final, que é muito importante como ter futura possibilidade terapêutica e atual reposição obrigatória da vitamina D em todos os seres humanos que tenham deficiência.